Olá, tudo bem? Aqui professor Eduardo. Quero falar um pouquinho hoje sobre história, a revisão da nossa matéria. Você que é do 8º ano, nós vamos dar uma olhadinha aqui no que nós ministramos nas aulas, nessas semanas que tivemos, desde o dia 1º de fevereiro até agora, até nessa semana que decidimos ficar remotamente, tá bom? E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o conteúdo que foi passado para você referente às provas, às avaliações mensais. Então, já foi enviado e o tema, os assuntos que nós vamos tratar na prova estão relacionados ao capítulo 1 da sua apostila, do seu livro didático, que fala das revoluções inglesas, tá bom? E está na página 2 até a página 15. E também nós vamos falar sobre o iluminismo, o capítulo 2, da página 15 até a página 20, mais ou menos, tá bom? 27. Bom, em cima do que nós já tratamos, também pedimos para vocês fazer as atividades do livro de atividades da página 2 até a página 13. Toda essa atenção é importante nesse momento para que você não fique perdido na hora da prova, na hora da avaliação. E hoje o que eu vou fazer com você aqui é simplesmente relembrar algumas coisas que foram ditas, tá bom? Então, com relação às revoluções inglesas, por que nós estudarmos isso? Você lembra que eu expliquei por que nós temos que estudar isso? Porque está intimamente ligado com nossa maneira de ser hoje, principalmente comercial. Tá? As revoluções inglesas elas mexeram muito com o comércio do mundo inteiro, né? E nós estudamos aí várias coisas a respeito da Revolução Inglesa. Eu falei para vocês ali na página 3 a respeito da sociedade inglesa no século 17. Eu expliquei para vocês como que era diferente, né, do que é hoje, porque antigamente tinham os camponeses e os grandes proprietários, né? Nós mostramos para vocês a respeito daquelas imagens, né, daquelas famílias diferentes, a família dos camponeses e a família dos grandes proprietários, como que era a diferença deles, né? Nós falamos também, além dessas diferenças sociais, né, nós falamos a respeito das grandes reuniões que aconteciam ali devido ao comércio, né? Eu falei até que as reuniões que eles faziam, porque criavam animais, comercializavam animais e também o que os animais produziam, como a lã, o leite e outras coisas mais, as ovelhas, principalmente os burgueses, né? Eles se reuniam como na Expo Grande aqui, em Campo Grande, que tem ali o lugar que se reúne para oferecer os seus produtos, né? E nós falamos que essas reuniões elas aumentavam e porque teve um grande crescimento na criação de animais, que era uma das poucas fontes de renda e de comércio da época, os proprietários de animais e de terras começaram a brigar, porque um misturava com o outro. E aí veio aquele cercamento, né, das terras. E eu falei que por causa do cercamento das terras, os grandes proprietários viram que era melhor ter ovelhas do que ter gente trabalhando, né? Isso fez com que uma grande parte da população fosse para as cidades viver numa situação até difícil, porque as grandes cidades elas aumentaram o número, mas não tinha trabalho suficiente para todos, né? Nós trocamos algumas ideias ali na página 6 e afirmamos outras coisas e entramos na parte da monarquia, a monarquia inglesa e o parlamento. Lembra que eu falei para vocês, né, que a monarquia inglesa ela tinha as câmaras, a Câmara dos Lords e a Câmara dos Comuns, né? E sempre a monarquia inglesa ela tinha essa ideia de não ser absolutista, ou seja, não tinha o rei que comandava todas as coisas, tinha também o parlamento ao qual o rei se submetia, né? E nós falamos a respeito disso, dessas duas câmaras, e também falamos sobre a religião dentro da ideia, né, da política inglesa. Falamos ali que o que predominava na maioria das vezes era o anglicanismo, o puritanismo, né, e por isso nós
caímos nessa outra história a respeito das revoluções, mas antes das revoluções falamos, e falei até para você estudar um pouquinho mais em casa a respeito dos reis, né, da dinastia dos Stuarts. Eu falei ali que teve o Jaime I, o Jaime II, eles fizeram muitas mudanças no reino, né? E uma das coisas que foi bem trabalhado aqui foi a união de reinos, quando o Jaime I estava governando, onde ele unificou, né, a Escócia, bem como a Inglaterra e a Irlanda. E o Jaime I trabalhou em cima desses, e veio o filho dele, né, o Jaime I morreu, e o seu filho, o Carlos I, ele assumiu todo o reinado, e a burguesia inglesa ela não se agradou com ele, porque o Carlos I ele teve algumas atitudes, principalmente de cobrança de impostos, que deixaram os burgueses muito descontentes, não é verdade? Ao ponto deles quererem convocar o parlamento para tirar o rei. Mas isso não deu certo. Você sabe que ele continuou governando, e o Carlos I ele se envolveu numa guerra civil. E ali de 1642 até 1648 ele teve o apoio dos aristocratas, mas na maioria anglicana, né? E a Câmara dos Comuns, que eram os camponeses e os burgueses, eles não apoiavam, que eram os presbiterianos e os puritanos não apoiavam o Carlos I. Então veio a Revolução Puritana. Quem iniciou a Revolução Puritana foi o Oliver Cromwell. E eu expliquei a respeito disso daqui. E ele se organizou com um exército dos soldados chamado Cabeça Redonda. Lembra do exército Cabeça Redonda? Porque eles tinham ali um corte de cabelo diferente, também tinham os capacetes, né? Eles eram os cavaleiros do rei, o exército dos Cabeça Redonda. E esse exército era formado por integrantes dos camponeses, do povo. Já o exército do rei, os cavaleiros do rei, eram formados pela nobreza. Então, houve batalhas entre esses dois exércitos aí, e você vai ler aqui a respeito do que aconteceu na Revolução Puritana. E, além da Revolução Puritana, aconteceu para que se iniciasse uma república puritana, né? Após a vitória do exército modelo ali, do Oliver, o que aconteceu? 80 integrantes puritanos tomaram a Câmara, né? E o Oliver assumiu o governo com o título de Lorde Protetor, lembra? Da Inglaterra. Então, a Câmara dos Lordes. E o rei Carlos I ele foi julgado e executado, né? E juntamente com alguns dos seus súditos, tá bom? O Carlos I ele foi executado. Estou na página 11 aí da sua apostila. Continuando, nós fizemos a tarefa, né? E vemos aqui que não deu certo essa república puritana, porque a monarquia ela foi restaurada. Ela voltou porque em 1658 o Oliver ele faleceu. Quando o filho dele, o Ricardo Cromwell, ele assume, você lembra disso? Ele não conseguiu manter a mesma autoridade, reinou só por 18 meses. E os Stuarts tomaram de novo o poder. Aí, quem que vem para a monarquia novamente ali na Inglaterra? O Carlos II, que era filho do Carlos I, morto pela Revolução Puritana. E ele foi coroado em 1660, quando o Carlos II ele falece, né? Vem o seu irmão, o Jaime II, e continua a dinastia dos Stuarts e volta a comandar o país através do reinado. Nós falamos também que depois disso houve um descontentamento ali e iniciou-se a Revolução Gloriosa. Por quê? Porque o Jaime II ele era católico. Então ele gerou um temor do retorno do domínio da Igreja Católica na Inglaterra. Então se uniram os anglicanos e os presbiterianos e tiraram
o Jaime II do poder. Interessante que destituíram o Jaime II e colocaram o Guilherme de Orange, lembra dele? Que era esposo da Maria, né, a filha do Jaime II. Interessante que ela era protestante e ela manteve, então, o parlamento obrigou que o Guilherme jurasse que a Inglaterra seria um país de declaração puritana, né? Era anglicano para sempre, tá bom? Bom, continuando aqui, nós fizemos as atividades da página 14 e 15, nós corrigimos essas atividades e passamos para o capítulo 2. No capítulo 2, sobre o iluminismo, nós estabelecemos algumas coisas, mas o que nós dizemos ali foi a respeito do iluminismo que se desenvolveu na Europa no século XVIII e ficou conhecido como o século das luzes, né? Porque os iluministas eles queriam iluminar o pensamento, que na cabeça deles estava todo mundo em trevas, né? E através disso veio a revolução científica, tá bom? Nós falamos ali dentro da página 17 a respeito de muitas informações e ideias, né? Que o absolutismo, o renascentismo e o humanismo trouxeram, tá? E nós falamos sobre os precursores do iluminismo. E entrou na nossa conversa o René Descartes. Né? O René Descartes, que viveu de 1596 até 1650, atente para ele. René Descartes é lembrado em várias situações, e talvez na prova será lembrado também. E o René Descartes, ele traz o iluminismo, né? Ele queria criar um método de investigação para aplicar em todas as ciências, né? E o René Descartes ele inventou várias coisas. Uma das coisas que ele inventou e a gente usa até hoje, falei para vocês, é o plano cartesiano, né? E um modelo dedutivo. O plano cartesiano que eu falei para vocês está no GPS dos nossos celulares, né? Até hoje. Falei também do John Locke, lembra dele? O John Locke ele trabalhou também aqui como um dos precursores do iluminismo, né? E ele falava de coisas importantíssimas, como o direito à vida, à liberdade e à propriedade. E o John Locke ele foi das pessoas muito importantes aqui nesse período. E falamos também dos filósofos iluministas, né? E dentro dessa ideia dos filósofos, nós temos o Voltaire, né? Temos também o Barão de Montesquieu e o Jean Rousseau. Falamos desses homens aqui que você precisa relembrar, ler aí na sua apostila e trabalhar as atividades, tá bom? Então não se esqueça, até aqui é onde nós vamos trabalhar as nossas atividades na nossa prova, lembrando, tá? Revoluções inglesas e iluminismo, aí no seu livro didático. Não perca nada, estude bastante e vamos fazer conforme nosso combinado. Vamos tirar as melhores notas da nossa vida, tá bom? Fica na paz. Até mais.